Muito bem, pessoal. Já retornando aqui, agora a gente vai entrar, tá, na segunda subetapa, tá, do P3, análise das causas. Qual é a segunda subetapa? É a aplicação de uma ferramenta que se chama diagrama de causa e efeito, que é também conhecido como diagrama de Ishikawa, espinha de peixe ou diagrama dos 6 M's. Tá? Qual é o principal objetivo desse diagrama de causa e efeito? Novamente, você pode chamar, ou na mesma reunião, imagina que você separou 30 minutos para fazer um excelente brainstorming, tá? Separou dos 30 minutos 20 para o brainstorming, 10 minutos para fazer esse filtro lógico, né, para sair das causas possíveis e entrar nas causas prováveis, tá? Sair das causas possíveis e entrar nas causas prováveis. E agora você chegou nessa mesma reunião para fazer pelo menos mais uns 30 minutos do diagrama de causa e efeito, tá? Então você vai ter 1 hora de reunião aqui para fazer essa fase P3, esse é ponto 1, ponto 2 e pelo menos o ponto 1 e o ponto 2. Os 5 porquês a gente pode fazer em mais 1 hora, que ele é igualmente importante, ou até então mais importante que os demais, tá? Então, eu chego aqui no diagrama de causa e efeito, também conhecido como Ishikawa, que parece mais um espinho de peixe, tá? Eu vou disponibilizar para você um anexo chamado Ishikawa. E você vai utilizar esse anexo para pegar aquelas poucas causas prováveis que estão aqui e você pegando essas causas prováveis, separar essas causas prováveis por fonte originadora. Então imagina que as causas, elas geram um efeito. As causas, elas geram esse problema que eu estou identificando. É por isso que o diagrama de Ishikawa é conhecido como diagrama de causa e efeito. O efeito é o problema, tá? Então imagina que o problema seja perda na performance de um indicador de performance que você tem aí. A eficiência do processo está baixa. Então qual é o efeito? O efeito é a perda do indicador de eficiência, a diminuição do indicador de eficiência. Isso é causado pelo quê? Você já fez o brainstorm, pegou as muitas causas possíveis, cada 50, diminuiu aí para em torno de 10 a 20 causas prováveis, o ideal é de 10 a 20 mesmo, causas prováveis, e você vai pegar essas causas prováveis e você vai adicionar ela a origens. Israel, que origem é essa? Imagina que cada nome desse aqui, ó, máquina, mão de obra, material, método, medição e meio ambiente, são fontes originadoras dessas causas, tá? Então imagina só, se você sabe que a eficiência está sendo baixa, é porque levantaram uma das causas lá no brainstorm dizendo o seguinte, ó, Israel, a eficiência está baixa porque nós não estamos tendo procedimentos. Os procedimentos não estão bons, tá? Procedimento, a ausência de procedimento, ou procedimento irregular, ou procedimento ineficiente, ou procedimento incorreto. O procedimento em si, ele vai entrar em que origem? É a máquina? São as máquinas que estão dando defeito e gerando o erro no procedimento? Não. É a mão de obra, ou seja, são as pessoas que não estão conseguindo compreender aquele procedimento e por isso o procedimento está ruim? Também não. Será que é o material, a matéria-prima que eu utilizo, os itens, os utensílios que eu utilizo para o processo que estão gerando defeito no meu procedimento? Também não. Será que é o meio ambiente, os fatores externos que estão gerando problemas no meu procedimento? Também não. Será que a medição, a maneira como eu meço, os equipamentos que eu utilizo na medição, os meus indicativos de processo, os indicadores que estão no processo, né, capturando a temperatura, capturando o pH, isso está gerando erro no procedimento? Também não. Então o que é? Será que não é o método? Será que eu não estou usando o método incorreto? Aí sim. Aí sim. Entenderam, gente? Eu vou pegar todos as minhas possíveis causas de problemas que foram levantadas e eu vou colocar essas causas dentro do grupo que eu acredito que ela tem relação. Israel, existe uma obrigatoriedade que o procedimento tem que entrar só no método? Não. Não existe obrigatoriedade. A ideia do diagrama de causa e efeito, pessoal, não é você ter um diagrama bonito para apresentar, de maneira nenhuma. É você começar a encontrar quem são os corresponsáveis para dar solução àquela causa que pode estar gerando aquele efeito. Aquela causa provável de estar gerando aquele efeito indesejado, que é por causa disso que você está desenvolvendo seu PDCA. Tá bem? Então, se o problema estiver relacionado, eu estou com dúvida se os turnos, Israel,
estão impactando a minha eficiência. Eu acho que o turno C, eu até tenho números para comprovar que o turno C é melhor. Então, pode ser um problema relacionado à mão de obra? Sim. Então, coloca esse nome desse problema, dessa causa que está gerando o problema, dentro do grupo de mão de obra. Então, imagina uma espinha de peixe, assim como essa pequenininha aqui, ó, em que cada espinha dessa vai ser mão de obra, máquina, matéria-prima, e aqui embaixo, método, medição e meio ambiente. E aí você vai colocando dentro de cada uma as explicações, tá bem? Ou aquela causa fica dentro de medição, aquela causa, ou seja, eu acredito que a gente está indo bem, mas os equipamentos de medição da gente talvez não estão medindo de maneira correta. Vai entrar onde? Medição. Aí eu acho que a temperatura ambiente está influenciando aquela temperatura lá é perto do forno, é quase 50 graus na boca do forno, e o pessoal está com muita dificuldade de trabalhar ali, isso pode estar gerando ineficiência. Coloque em meio ambiente essa causa provável do problema. A ideia aqui é a gente separar isso com o objetivo de identificar quais são as prováveis, né, os prováveis corresponsáveis que podem, ao resolver estas causas, diminuir a incidência ou efeito naquele problema que a gente está avaliando. Tá bem, pessoal? Okay? Lembrando que esse curso que você está assistindo é um curso de Roadmap PDCA. Roadmap PDCA é o roteiro que você tem que utilizar para a prática do PDCA. Então percebam aqui que Brainstorm, Ishikawa, essas são qualificações e ferramentas, né, que a gente tem à parte, separadas, sendo comercializadas separadamente, né? Os valores são muito, mas muito acessíveis. Então são cursos de 8 horas, de 4 horas, focados na ferramenta, para você entender o completo da ferramenta. Eu acho que vale muito a pena você adquirir esses pacotes adicionais. São pacotes um preço muito baixo, né? Comparando a outros preços, tá? Ou então, tem outra qualificação que são as ferramentas da qualidade. O PDCA utiliza as ferramentas da qualidade, que são o Brainstorm, Ishikawa e tantas outras aqui, com o objetivo de fazer com que o PDCA seja cumprido, né? Então, a gente tem um curso específico de ferramentas da qualidade, também é um curso muito acessível, você pode adquirir para se tornar um especialista nas ferramentas de qualidade e consiga aplicar muito bem as ferramentas dentro do PDCA, tá bem, pessoal? E também, em algum momento específico, eu posso estar trazendo um pouco mais de explicação sobre essas ferramentas para te ajudar na aplicação. Mas a ideia aqui é fazer um curso prático de Roadmap PDCA, para você pegar e aplicar esse roteiro na prática de uma maneira muito fácil e assertiva, beleza? Tá? Então, no final, você vai copiar esse anexo que eu já deixei disponível aqui. Um anexo é muito simplesinho, tá? Eu vou até, quando eu terminar essa explicação aqui, ou até mesmo dentro dessa aula, eu vou dar uma pausa, eu vou puxar aqui ele só para te explicar alguma coisa sobre esse anexo, e aí você vai poder utilizá-lo. Tá? No final, você vai dar um print nesse anexo, vai copiar e colar esse anexo aqui, e você vai apresentar esse template já na sua apresentação final. Tá? É claro que aqui você vai tirar a logomarca da expertise e colocar a logomarca da empresa que você trabalha, mas a estrutura está muito bem montada já para ser uma coisa prática, né? Ó, gente, só essa estrutura aqui já valeria o preço do curso já. Só a estrutura, a atenção que a gente teve, todo o cuidado que a gente teve em montar a estrutura já valeria o preço do curso. Fora isso, todo o conteúdo, tudo que está envolvido agora. Se quiser aplicar essas ferramentas de uma maneira bem prática, bem precisa, bem ampla, é melhor você fazer uma qualificação focada na ferramenta. Então, tem as qualificações separadas e tem o curso de ferramentas de qualidade para você aproveitar, tá bom? Então, pessoal, olha o seguinte, eu vou dar uma pincelada agora nesse tópico 3, tá? Que são os 5 porquês, em que a gente vai utilizar um anexo também, e aí, por fim, eu abro o anexo do Ishikawa, detalho ele lá dentro, abro o anexo 5 porquês, detalho ele lá dentro, e aí já vai te ajudar a montar essas duas ferramentas para você dar prosseguimento, tá? Mas falando agora um pouquinho sobre essa última subetapa do P3, da análise de causas. Então imagine agora que você já fez um levantamento das causas que podem estar gerando aquele problema, as muitas causas possíveis e agora as poucas, né, causas prováveis, de 10 a 20, pegou essas 10 a 20 causas e colocou elas dentro dos grupos que podem ter responsabilidade em resolver aquelas causas, tá? E por último, você vai desenvolver aquilo que a gente chama de 5 porquês. 5 porquês é uma estrutura, uma ferramenta para desenvolver plano de ação, tá? Então você vai utilizar o anexo 5 porquês e praticar essa técnica para cada uma das poucas causas prováveis. Ou seja, você vai pegar aquela causa provável que você levantou e você vai fazer uma pergunta para si mesmo, tá? Como eu posso resolver o problema partindo
dessa causa provável. A gente não fez a x1, x2, x3 até x40, as causas possíveis. Tá? Aí sobrou a x1, a x5, a x7, a x9, a x11, a x30, a x32, que são aquelas poucas causas prováveis que a gente extraiu dali. Tá? Então você vai pegar cada x desse, cada causa provável dessa, e você vai desdobrar uma solução para ela. Como é que eu soluciono isso aqui? Ah, se fulano fizer isso, até tal data, tendo acesso a esse material, ele vai conseguir resolver o problema partindo dessa causa. Ele consegue resolver essa causa que está gerando o problema, tá? Então, se eu tenho 20, de 10 a 20 causas, imagina que 10 causas aqui no final, 10 causas prováveis, e eu coloco uma solução para cada uma dessas causas, coloco quem é a pessoa que vai fazer, como vai ser feito, quanto vai custar, desenvolver toda essa estrutura, tá, na matriz dos 5 porquês. Deixa eu